Passando-se muitos anos, esse ano eu tive uma experiência de ver um anjo. Eu já vi muitos anjos, muitas vezes, durante esses 8 anos de conversão, eu já tive experiência de ver muitos anjos, já tem muitos vídeos que eu falo sobre isso, mas eu nunca tinha visto o rosto de um anjo. E pela primeira vez, eu vi o rosto de um anjo. Foi uma visão mesmo, eu estava dormindo. Como eu sou profeta de Deus, eu tenho experiências espirituais e sobrenaturais, ok? E em visão, eu fui arrebatada para um outro lugar, ok? Eu estava dormindo, mas foi entre o sonho e o mundo real. Mas eu estava consciente, eu estava acordada. Não dá para explicar, só quem é espiritual vai entender do que eu tô falando. Principalmente só quem é profeta. Mas eu não vou deixar de dividir com vocês por causa desses assuntos espirituais mais aprofundados, tá bom? Porque eu quero que vocês entendam. E pela primeira vez eu vi um anjo. E foi muito linda essa experiência, muito linda, porque em espírito eu fui arrebatada e eu comecei a caminhar em um lugar específico, ok? Não preciso falar o lugar, mas eu tava caminhando, era na terra, não era no céu, não era no inferno, era na terra. Eu tava caminhando em espírito, eu senti algo sobre mim, bem em cima de mim assim. E quando eu olhei para cima, eu vi um anjo voando. E ele estava praticamente quase encostando em mim. Ele estava aqui, ó, nessa distância. E conforme eu ia andando, ele estava voando em cima de mim, me guardando. E na palavra do Senhor diz que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Mas tipo, o redor era muito redor mesmo. Tipo, cara, se eu levantasse a mão, eu encostava no anjo. E ele era grande. Ele era maior que eu, entendeu? Ele era muito grande. Tipo, eu acho que parecia que ele tinha uns 2 metros, sabe? Pelo que eu vejo assim. E eu vi perfeitamente tudo. Foi a coisa mais linda da minha vida. Ele era masculino. Não tinha um rosto feminino, não. Ele tinha um rosto de homem mesmo. Ele era masculino. Ele era forte. Ele tinha um rosto muito cheio. Um rosto, não tinha gordura, sabe? É algo muito bonito mesmo, muito perfeito, sabe? Ele tinha aquelas marcas assim, tipo, bem definido. Ele tinha um rosto bem definido. Não tinha nada de imperfeição, não tinha espinha, não tinha gordura. Tô falando pra vocês tudo que eu vi, gente, de verdade. Era algo assim muito bonito, sabe? Um rosto de um homem bem cuidado. Só que assim, o rosto dele, ele era muito sério. Ele não tinha expressão. A expressão do anjo que eu vi, tipo, ele não tava se importando comigo. Ele só tava obedecendo a Deus. Entendeu? Ele não me olhava, na verdade, ele não me dava a mínima, ele só tava me guardando. Tanto é que ele olhava pra frente, sabe? Ele não me olhava, mas eu toda boba, né, fiquei olhando. E ele era muito sério. Ele era muito sério, ele não tinha expressão de sorriso, mas ele tinha um semblante de paz. Ele era pleno. Eu vi muita plenitude, muita seriedade e muita paz. Só que o olhar dele era um olhar muito firme, ele era muito sério. E os olhos não eram grandes, eram olhos meio que pequenos, normais assim, pequenos. Eu não vi direito a pupila do olho, não consegui ver, mas eu vi o nariz. O nariz eu vi perfeitamente. E tinha cabelo grande esse anjo que eu vi. E o demônio, quando eu vi o demônio que eu vi, na primeira vez, ele tinha cabelo grande também. Só que como ele era destruído, o cabelo dele era só aqui, ó, nessa parte. Sabe aquele cabelo de defunto? Cabelo velho? Era só aqui no topo, mas era comprido. E o anjo que eu vi tinha cabelo grande. Ele não tinha cabelo curto, não. Eu já vi anjo de cabelo curto. Mas esse que eu vi, ele era meio musculoso, sabe? Ele não era magrinho. E eu já vi anjo magrinho, mas esse que eu vi não era magrinho, não. Então eu acho que era anjo de guerra. Tenho certeza. Eu acho não, tenho certeza. E ele era um pouco forte, musculoso, sabe? Eu vi o nariz dele. E o nariz era igual ao nariz do demônio. Igualzinho. Tipo aqui, ó. Sabe essa parte aqui, ó? Retinha. E aí, claro, né, uma pessoa que vê isso ia falar, ah, então não era anjo, então era um demônio disfarçado, porque na Bíblia diz que um demônio se transforma até em anjo de luz, porque um dia eles já foram anjo, meu querido, e eles têm poder de ilusão, mas isso não significa que eles são, entendeu? E o que eu vi era de fato um anjo de Deus, por quê? Porque tinha paz. Uma coisa que o diabo nunca vai ter, e ele nunca vai poder te passar é paz. Ele pode te dar a ilusão de uma imagem, mas na hora você vai sentir a presença dele. Porque a presença de Satanás é inconfundível. É uma presença maligna, maliciosa, pervertida, opressora.
o que vem de Deus traz paz. E nesse anjo que eu vi, eu senti muita paz, muita plenitude, muita confiança, muita autoridade. Senti a presença de Deus nesse anjo e eu conheço muito bem a presença do Deus que eu sirvo. Amém? Então o que eu vi era de fato um anjo de luz, um anjo de Deus, um anjo fiel que não se corrompeu. Amém? Que trabalha para Deus até hoje. E eu vi o nariz dele reto aqui, com cabelo grande. Era um anjo de guerra. Mas a roupa dele, eu não vi perfeitamente, mas eu vi que ele estava todo de branco. Ele estava todo de branco, assim, eu não vi o corpo dele. Ele estava com vestes, do pescoço aos pés. E eu vi os pés dele. Os pés dele estavam, sabe igual o pé de bailarina, que fica arcado para trás? Ele não estava com o pé jogado de qualquer jeito. Ele tinha uma postura quando ele voava. E os braços dele ficavam deitados. Como eu posso mostrar para vocês? Eu tenho que mostrar. Os braços deles ficavam retos, não ficava assim. O braço dele não ficava assim, ficava reto. Ficava colado no corpo o braço dele, ele ficava completamente reto, voando completamente reto. E os pés dele ficou tipo igual de bailarina, que fica assim pra trás, sabe? Na pontinha do pé. Ele estava completamente numa postura perfeita, totalmente reto, sabe? Alinhado. E o pé dele eu vi, não tinha sandálias. Era um pé descalço, mas era limpinho. Era um pé branquinho, sem sujeira nenhuma. Sabe, mas o que mais me chamou a atenção foi o nariz dele. Foi a face, essa parte da fronte do anjo, que era igual a do demônio. Só que eu perguntei para Deus, porque eu sou muito curiosa. Eu falei, Deus, por que os anjos têm o rosto dessa maneira? Por que o rosto dele não é igual ao dos humanos, que tem essa curvatura aqui? Porque os anjos que eu vi, então, isso prova que os anjos e os demônios têm o mesmo rosto, a mesma fisionomia. A diferença é que demônios estão destruídos, mas são anjos, olha que incrível. E eu vi um anjo perfeito e um anjo destruído, mas eles são da mesma espécie. E aí eu perguntei pra Deus, nossa Deus, por que o nariz deles é assim? Eu sou muito curiosa, gente, sou muito curiosa. É um nariz grande, viu? Não é um nariz de humano, não, é um nariz grande mesmo, chega a ser grande. E um pouco curvadinho assim, ó, sabe? A ponta é um pouquinho pra baixo, assim. E eu perguntei pra Deus por que os anjos têm o nariz dessa forma. E você acredita que o Espírito Santo me respondeu? Sabe o que ele me disse? Porque eles voam. E como eles voam, eles precisam respirar. Olha que incrível. Então, a forma que Deus criou os anjos é que quando vem o vento, é igual um bico de pássaro, que o vento corta, mas não afoga eles. Então, os anjos, eles foram projetados para voar. Então Deus, até a fisionomia dos anjos, Deus projetou para voo. Por isso que o ser humano não pode voar, porque o ser humano não foi projetado para voar. Porque mesmo que se o ser humano tivesse asas, ele ia se afogar com o vento. Você tá entendendo? E os anjos já foram projetados, por isso eu fiquei maravilhada quando Deus me respondeu. Eu falei, Deus, por que o nariz dele é desse jeito? Sabe, aí Deus me respondeu, porque eles foram projetados para voar. E esse nariz é específico para voo, eles não se afogam. É como o bico de um pássaro que voa. Uau! Como o Senhor é incrível! Deus é muito perfeito. Ele é muito perfeito. Deus é maravilhoso, então tudo que Deus faz é muito perfeito. Deus, ele é muito detalhista em tudo, sabe? É incrível. E mais uma prova também dos anjos que eu vi que está na palavra do Senhor, que eu acabei de ler em Apocalipse, que os anjos, eles caíram do céu. E na palavra do Senhor diz que ele caiu como uma estrela. Olha outra revelação que Deus me deu. Na palavra do Senhor diz que os anjos caíram na terra como estrelas, como meteoros. Ou seja, eles pegaram fogo. Eles pegaram fogo, porque uma estrela, quando cai do céu na terra, um meteoro, quando ela passa pela terra, ela pega fogo. Não é? E Deus me revelou por que os anjos que eu vi eram pretos e queimados. Porque quando eles foram lançados para a terra, eles queimaram igual estrela cadente, eles pegaram fogo. Então até hoje eles continuam com essa mesma fisionomia, queimados. Tanto é que tem muitas pessoas que até dizem, né, queima Jesus, mas na verdade eles já estão queimados e eles foram queimados a partir dessa queda para a terra. Tudo isso que eu estou dividindo com vocês é revelação que o próprio Deus me deu, tudo com base bíblica. Amém? Então é isso, gente. É dessa maneira que eu vi um anjo, tá? Foi desse jeitinho, nunca poderia imaginar que o rosto de um anjo é desse jeito. Foi
revelação pura de Deus, coisa mais linda, sabe? Eu não poderia deixar de dividir com vocês, porque é algo que realmente vai trazer muito conhecimento e entendimento para a tua vida em relação a como a Bíblia de Deus ela é perfeita, como ela é verdadeira, que tudo que você vive hoje no mundo espiritual, hoje, testifica com a palavra de Deus, porque ela não mente. A palavra de Deus ela é imutável e eterna. Amém? E que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe. Que tremendo, né? Que tremendo. Você vê o detalhe que ela descreve dos anjos, né? Tanto do demônio como do anjo. E realmente Deus ele é perfeito. Se você olhar para a natureza, para os animais, todos eles foram feitos para um objetivo, para aquele ambiente e para aquela situação. Olha, os animais são diferentes uns dos outros. Nós também somos. Deus nos criou, Deus criou os anjos, Deus criou a natureza, os animais, cada um do seu jeito, com a sua finalidade. Você vê a perfeição de Deus. Pensa em todos os detalhes. É tremendo, meus queridos, tremendo. Esse relato dela, ela teve um relato em visão. Ela mesma disse, ela estava dormindo e ela teve uma visão. E é algo maravilhoso. E tem várias passagens na palavra de Deus, na Bíblia, descrevendo anjos visitando, né? Tem a passagem de Ló, que é uma passagem bem clássica do Velho Testamento. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, na Bíblia, Ló é visitado por 2 anjos em Sodoma e eles o levam para fora da cidade em segurança. Então, tremendo, meus queridos, tremendo aqui a passagem. Ó, e vieram 2 anjos de Sodoma à tarde. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estavam Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes, na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhe banquete e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram Ló e disseram-lhe, onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora, para que o conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Então aqui resumindo, os anjos apareceram para Ló porque Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E quando o povo da cidade viram os 2 varões entrando na casa de Ló, eles ficaram encantados, seduzidos por aqueles 2 varões, que eram os anjos. Então é tremendo a situação, tudo que aconteceu ali. Depois os anjos conseguem tirar Ló da cidade, que é onde Deus ordena a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, para você ver várias passagens na Bíblia de anjos foram vistos, né? Tanto a luta de Jacó com o anjo, quando Jesus ressuscitou, um anjo aparece para Maria e para os discípulos. Então são vários relatos. E o relato da querida Dani, do canal do YouTube, que ela descrevendo essa situação é muito lindo, é tremendo. Isso faz com que a gente fique querendo ter essas experiências espirituais também. E eu tenho certeza, meus queridos, você aí na sua casa, se você buscar a Deus, clamar a Deus, viver uma vida em santificação, em consagração, em jejuns, buscando Deus nas madrugadas, eu tenho certeza que você será cheio do Espírito Santo e Deus vai te proporcionar experiências espirituais. Todos nós queremos ter experiências espirituais com Deus, com anjos, com algo que a nossa mente não consegue imaginar, né? Mas o melhor de tudo isso é o que está preparado para nós no paraíso eterno, na morada eterna que Deus está nos preparando lá, né? Essa morada eterna que é onde nós passaremos a viver eternamente com Deus e com seus anjos e em comunhão com os irmãos em adoração a Deus. Então, por isso eu reforço para você aí, se conserta, vive uma vida diante de Deus correta, busque a Deus na sua vida, conserte a sua vida, limpe as suas vestes, busque cada vez mais a presença de Deus, para que quando as trombetas soarem, você possa estar digno ali, corretamente,
preparado, com as vestes limpas, para ter esse encontro com Jesus, certo? Então, muito obrigado pela sua presença. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sino, comentem aqui nos comentários o que vocês acham dessa história, desse relato da Dani. Se você já teve algum testemunho, alguma experiência espiritual, alguma visão, escreva nos comentários aqui para que outras pessoas, quando assistirem este vídeo, possam também ler esses comentários e ser abençoadas também, certo? Se você quiser abençoar meu canal, tem um QR Code aqui, onde você pode mandar uma mensagem de áudio, de texto. Tem o botão Seja Membro do canal também, se você quiser colaborar com o meu canal, apoiar o meu canal. Todo mês tem os valores lá, certo? Aí você vai estar me ajudando para que eu venha criar mais conteúdos edificantes para sua vida aí. E para que outras pessoas possam ser alcançadas também, certo? Então, muito obrigado, que Deus te abençoe. Ó, tem playlist no canal aqui de testemunhos, tem muitos conteúdos aqui, então maratona os vídeos aqui no canal, tá bom? Que Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo. Fui!